crianças, bom dia. Seja bem-vinda a mais uma aula de língua portuguesa, né? Onde nessa unidade a gente vai estar vai estar estudando, vamos estar aprendendo sobre hiato, ditongo e tritongo, certo? Hiato, ditongo e tritongo. Na verdade, nada mais é do que encontros vocálicos. Encontros vocálicos é como aquilo que a gente já vê, né? Como aquilo que a gente já conhece desde as séries iniciais, desde o prézinho, que são o quê? Aquelas junções, que é a junção de duas vogais, não é isso? Mas quanto aos encontros vocálicos, as palavras elas podem estar sendo classificadas em hiato, em ditongo e tritongo. Professora, como saber quando é hiato, quando é ditongo, quando é tritongo? Sendo que é encontros vocálicos, todas elas são encontros vocálicos. Vou explicar agora e vocês vão entender direitinho, preste bem atenção. Quanto aos encontros vocálicos, as palavras podem ser hiato. Quando é que ela pode ser hiato? É quando é o encontro de duas vogais na mesma palavra e quando a gente separa a palavra, a sílaba da palavra, uma vogal fica numa sílaba e a outra vogal fica na outra sílaba, certo? Por exemplo, ó, saúde, saúde. Eu não digo saude, eu digo saúde. Sa, traço, u, traço, de, saúde. Houve o encontro de duas vogais, o A e o U. Porém, quando eu separo a sílaba, o A fica numa sílaba e o U fica na outra sílaba. Se essas duas vogais se separaram, ela é o quê? Um hiato. Ditongo. Ditongo é quando o encontro das duas vogais, mais uma vez, é encontro vocálico sim, e o encontro dessas duas vogais, independente de separar a sílaba ou não, ela não vem se separar, certo? Saudade, saudade. Eu não digo saudade, eu digo saudade. Sal, traço, da, traço, de, traço. Eu observei aí que quando pronunciado, A e o U fica junto. Se ela ficou junto, é o encontro de duas vogais, não somente na mesma palavra, mas também na mesma sílaba. Aí é o quê? Um ditongo. Por quê? Porque houve o encontro de duas vogais e não se separaram com a separação de sílaba da palavra. Tritongo. Quando é que eu digo que uma palavra é tritongo? Quando é que eu caracterizo? Quando é que eu identifico um tritongo? Que a palavra é tritongo? É quando o teu encontro, ó, tri, a própria palavra já diz, tri, de três. É o encontro de três vogais na mesma palavra. Ela também tem que estar junto, independente dessas, de separar a sílaba ou não, essas vogais vão permanecer juntas. É o caso da palavra Paraguai. Pá, traço, ra, traço, guai. Guai, ó, gu-a-i, u-a-i. Três vogais juntas. Eu não separo pá, traço, ra, traço, guá, traço, i. Para o i ficar separado, não. Faz parte da mesma sílaba. Por isso que eu digo que ela é o quê? Um tritongo. Não é isso? Vamos ver mais detalhado com outros exemplos. Então, como eu já havia dito, ó, hiato, ditongo e tritongo. Encontro vocálico. É quando duas ou mais vogais se encontram numa palavra, que foi o que eu expliquei há pouco tempo, né? Podemos classificar os encontros vocálicos de três formas. São três formas que a gente pode classificar as palavras quanto ao encontro vocálico, que é hiato, ditongo e tritongo. Eu já havia explicado também, não é isso? Quando é que caracteriza, quando é que é classificado uma palavra hiato? É quando as vogais ficam na mesma, ficam em sílaba separada, isto é, pronunciada separada. Sa, u, de. Expliquei bem detalhado há pouco tempo, tá aqui, ó, sa, u, de. O A e o U ficaram separados, por isso é o que? Um hiato. Vogais separa, classifica em hiato, certo? Ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Elas não se separam, isto é, pronunciadas juntas, certo? Tipo, aqui o exemplo, ó. Apagou, gol, ó, o O e o U aqui junto. Não separou, não separou. Então,
Se ela não separou, ela ficou as duas vogais juntas, encontro de duas, ditongo, né? Separa, hiato, fica junta, ditongo. Tritongo, quando é que ela é um tritongo? É o encontro de três vogais juntas na mesma sílaba. Elas não se separam, isto é, pronunciadas de uma só vez. É o caso da palavra Paraguai, Uruguai, certo? Então, tá aqui, ó, Paraguai, ó, Guai, Uai. Não separa, são pronunciadas juntas. Se não separam, se são pronunciadas juntas, então aqui houve o que? O encontro de três vogais, por isso é classificado em tritongo. Vamos só fazendo uma ressalva novamente. Duas vogais, mas separadas em sílabas diferentes, hiato. Duas vogais juntas na mesma sílaba, ditongo. Três vogais juntas na mesma sílaba, um tritongo, certo? Então, pessoal, aqui não tem dificuldade, é só vocês observarem direitinho e ir lá para aquela separação de sílaba que a gente vê desde o primeiro ano. No primeiro ano a gente já começa a ver o quê? Separação de sílaba. Se a gente pronuncia a palavra direitinho, pausadamente, a gente vai entender onde fica o traçozinho de separar, quem é que faz parte daquela sílaba, quem faz parte da outra. Dessa forma fica prático e fácil compreender e identificar um hiato, um ditongo e um tritongo, certo? Aí aqui na ortografia, isso aí foi a nossa parte de gramática. Na parte de ortografia, nós estamos vendo o quê? O emprego do G e do GU. A gente observa que se a consoante G, ela só forma família com as vogais A, O, U. Lá nas sílabas, lá nas famílias, aquelas famosas famílias das consoantes. A gente sabe que B, C, D, E, F, todas elas formam família com as vogais. Todas as consoantes, para formar a sílaba, formam uma família com as vogais. Porém, tem algumas consoantes que não formam família com todas as 5 vogais. É o caso do G. O G ele só forma família com A, O, U, que se lê gar, go, gu. Para que a gente possa perceber que o G é pronunciado, o G é pronunciado como G igual Gá, Gó, Gu, é preciso que esse G com esse E esteja acompanhado da vogal U. Se não tiver com U, a gente vai ler G. Se for só G, E, a gente vai ler G. Mas se tiver G, U, E, a gente lê G, certo? Então aqui, ó, de G com as outras vogais, A, O, U, G, H, T, O, Tó, gato. Aqui com G, O, go, tá, com G, U, gu, lá, né? Então, aquilo que eu expliquei. No entanto, é correto usar a vogal U entre a consoante G e as vogais R e I para se obter um som semelhante de gar, go, gu. Se tiver o U com a vogal, com o G, aí eu vou ler G. Se tiver o U junto com a vogal I, aí é que eu vou ler Gui, certo? Do tipo aqui, o exemplo, fogueira, G. Se não tivesse esse U aqui no meio, eu ia ler fogeira. Mas como tem o U, eu leio G, fogueira, fogueira. É aí onde não aparece o som do U. É aí onde o U existe aqui só apenas para dar o som do E, certo? Guia, G-U-I. Se não tivesse esse G, se não tivesse esse U, a gente ia ler o quê? Gia, certo? Porque G sem o U, com o E, lê G. É a mesma pronúncia do J, certo? Só tem o som de G e de Gi se vier acompanhado da vogal U, correto? Então é isso, pessoal. Nosso conteúdo de língua portuguesa, né? Gramática a gente viu hiato, ditongo e tritongo. E na ortografia a gente está vendo o emprego, né, do G e do GU, correto? Então era isso que nós temos nesta unidade para estudar, essa parte aí. Nós vamos estar postando também atividades que vocês vão estar baseando nessa videoaula e responder. Mas que vocês estejam também fazendo acompanhamento, né? Enviando essas atividades, postando essas atividades também no grupo, correto? Um abraço, um bom dia e fiquem com Deus.